Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam bem-vindos a mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo. Eu sou o presbítero Luciano e mais uma vez eu venho ter essa oportunidade de trazer uma mensagem de esperança para os irmãos. Mas antes eu gostaria de fazer um convite aos irmãos, né? Essa semana é uma semana que antecede as festividades da nossa igreja, né, dos 25 anos da IBVC em sede própria, ali na Avenida Guilherme Mankiel, 370. E eu queria já até para você dar uma olhada aí, dá uma olhada aí no banner que nós planejamos, né, que vamos divulgar a partir dessa semana do aniversário, né, um banner bem legal, né, falando sobre as datas e os horários e os pastores que estarão conosco, além de toda a celebração, palavra, consagração, batismo, homenagens que nós teremos também, né? Então, no dia 6 de dezembro, sexta-feira, preste bastante atenção no horário, meu irmão. 6 de dezembro, sexta-feira, será às 20 horas, tá bom? Sexta-feira, que não essa agora, na sexta-feira que vem, a partir das 20 horas, começará o culto às 20 horas, né, com o apóstolo Nilson e a equipe de louvor que vai estar conosco, a equipe de louvor da Igreja Batista Águas que Saram, né? Então nós temos um carinho enorme aí pelo apóstolo Nilson Rosa, ele já foi membro da nossa igreja, então essa igreja é uma igreja querida, né? A Igreja Batista Águas que Saram, certamente aí podemos considerar como uma filha, né, da IBVC, então estarão conosco no dia 6, na sexta-feira, às 20 horas. No dia 7, no sábado, o culto será às 19h30, tá bom? 19h30, e estará conosco o pastor Paulo Clava, e quem vai ministrar o louvor é o Ministério Emergido, da nossa igreja mesmo, né? E no domingo, preste bem atenção, irmãos, no domingo o culto será à noite, como era antigamente, será às 18 horas, 6 horas da tarde, 18 horas, quem estará conosco é o pastor Edson Plaza, e o louvor ficará aí por conta do pessoal da Rede 370 de jovens e adolescentes, mas também teremos muitas outras atividades, irmãos. Zequinha vai ministrar conosco, vai participar com a canção, as crianças vão fazer participação, o Grupo Adonai também participará, e também teremos a participação do Coral El Shaddai, além de termos batismos e também a consagração de novos obreiros, tá bom? Então você é o nosso convidado, dia 6, sexta-feira, às 20 horas, dia 7, sábado, às 19h30 e dia 8, domingo, às 18 horas, tá bom? Então você é o nosso convidado a estar conosco na festividade de 25 anos da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo Missão para o Mundo, sede própria. Amém? Vamos à mensagem? Abra sua Bíblia, se você puder, ou acompanhe conosco a leitura de um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler até o versículo 10, diz do 1 ao 10, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
e não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Bom, irmãos, vou tentar fazer bem rapidamente aqui uma explanação sobre esse texto, né, do versículo 1 até o versículo 10. Primeiro, entender um pouquinho o contexto, a gente gosta de trabalhar isso, né? O apóstolo Pedro, por volta do ano 63, 64 depois de Cristo, ele escreveu essa carta. Ele morreu logo depois, em torno de 66 ou 67. Nesse período, os cristãos estavam sofrendo uma perseguição, mas a perseguição que os cristãos estavam sofrendo no período da escrita dessa carta não era uma perseguição de alcance para a morte ainda, né? Mas sim uma perseguição de blasfêmia, né? As pessoas blasfemavam, né, dos cristãos, né? Era uma tribulação de calúnia, né, de intervenção da polícia, né, de ostracismo social, ou seja, exclusão da sociedade da época. Então os cristãos estavam sofrendo esse tipo de perseguição. Pedro ele escreve essa carta para os forasteiros da dispersão, forasteiros da dispersão. Você vai encontrar lá no capítulo 1, versículo 1, ele dizendo que escreveu aos eleitos forasteiros da dispersão, ou seja, eram cristãos gentios, não eram judeus, né? Então eram gentios que tinham se convertido ao cristianismo e que estavam sofrendo essa perseguição, e eles estavam um pouco desanimados com essa perseguição que eles estavam sofrendo, né? E eu queria fazer um paralelo aqui do que acontecia naquela época com o que acontece hoje, né, com a igreja de Cristo, né? Vamos para o versículo 1, diz assim: deixando pois toda malícia, todo engano, e fingimento e inveja, e todas as murmurações, né? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Eu vou estar lendo aqui, né? Então vocês vão ver que minha visão vai estar um pouco distante daqui dos irmãos, mas justamente porque eu anotei algumas coisas, né? E olha só, irmãos, já nesses 2 primeiros versículos a gente consegue identificar alguns problemas encontrados por Pedro com esses irmãos, né? Havia entre eles, primeiro, malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações. Será que está um pouco diferente do que tem hoje em dia nas igrejas, né? Será que é um pouco diferente? Às vezes a gente fala assim, poxa, lá atrás era tudo mil maravilhas, né? As coisas aconteciam, mas olha só, naquela época já tinha malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações entre os irmãos, né? Certamente esse conjunto de problemas encontrado por Pedro eram típicos de um grupo de pessoas que viviam em comunidade. Veja que Pedro ele traz daquele povo essas informações e logo em seguida ele traz uma solução. Então Pedro ele não se esquiva do problema, ele traz o problema, mas também ele traz a solução para o problema, né? Ele fala assim lá no versículo 2, né? Deixa eu ver aqui, é o versículo 2: desejai afetuosamente, ou seja, ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Em algumas versões usa-se o termo espiritual, leite espiritual, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Veja que Pedro ele usa o termo genuíno, você percebeu? Né? Ou em outras versões, não falsificado. Se Pedro apresenta essa solução como forma de crescimento, é porque havia um alimento não genuíno sendo apresentado aos cristãos daquela época. Temos nos dias de hoje, a igreja do século XXI, inúmeros alimentos sendo apresentados aos cristãos. Alimentos atrativos que buscam apresentar um evangelho de uma forma falsificada. Vemos que doutrinas estão sendo espalhadas de forma inconsequente, né, provocando uma avalanche de heresias e deturpações do evangelho genuíno de Cristo. Isso acontecia lá e acontece conosco aqui também. Um evangelho sendo anunciado trazendo malícia, onde tudo é permitido, engano promovendo tudo que é liberado, fingimento, onde as pessoas fingem ser cristãos, mas não são, invejas, murmurações, onde quando se confronta as pessoas, elas ficam magoadinhas, todas machucadinhas, né? E aí Pedro ele confronta esses cristãos com uma dúvida acerca de uma certeza. Ele fala assim, se é que já provastes que o Senhor é benigno ou bondoso. Ele fala isso, né? Se é que já provastes que o Senhor é benigno ou bondoso, ou seja, se é que vocês de fato já experimentaram a bondade de Deus por meio da graça de Cristo.
Daí, nos versículos 4 a 8, Pedro ele começa a mostrar a esses irmãos e a nós hoje, a Igreja de Cristo hoje, né, o que significa ser um cristão, né, naquela geração, e nós podemos trazer para a nossa geração hoje também. Pedro ele começa a usar um elemento material como exemplo, né, ele baseado aí na palavra, porém representativo para demonstrar e firmar o seu argumento. Ele utiliza o termo pedra, né? Ele usa pedra. E olha que Pedro de pedra entendia um pouquinho, né? Pedro ele começa a trazer essa orientação. Lá no versículo 4 ele fala assim: chegando-vos a ele pedras vivas, ou pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, baseado nos textos de Isaías 28:16 e nos escritos de Paulo aos Efésios 2:20, Pedro ele prossegue seu argumento apresentando Jesus como sendo a pedra viva, eleita e preciosa para Deus. Veja que há uma comparação aqui para uma interpretação dessa pedra, né? Para os homens, reprovada ou rejeitada, mas para Deus, essa pedra é preciosa. E no versículo 5 ele fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Veja só, irmãos, Pedro, aqui ele também coloca os irmãos a quem a carta foi destinada, e a nós também, cristãos aqui do século 21, como sendo pedras também. Veja, o elemento material pedra, também denominada por Pedro como pedra viva, para uma edificação, né? Ideia de construção, edificação, uma ideia de construção, e prossegue para identificar essa construção como uma casa espiritual, né? Ele não se faz uma casa apenas com duas pedras, né? A exemplo dos escritos de Paulo lá em Efésios 2, de 20 a 22, Paulo e Pedro enfatizam a importância de uma atitude no corpo da igreja, com o objetivo de ser sacerdócio santo, né? Quem tem acesso a Deus e a ele apresenta culto, né? Então o sacerdote é aquele que se apresentava diante de Deus e oferecia o culto a Deus, então como sacerdócio santo. Na igreja de hoje, do século 21, irmãos, será que nós temos sido pedras vivas, né? Temos andados em unidade com o corpo de Cristo? Temos sido parte desse edifício importante que se chama a Igreja de Cristo? Pedro ele continua a sua associação, citando Isaías 28:16, depois você corre lá e dá uma olhadinha, mas ele fala assim: por isso também na escritura se contém, aí ele cita Isaías 28:16, eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então você vê que Isaías já profetizava sobre Jesus como sendo a pedra principal lá em Sião. E ele também cita o Salmo 118, versículo 22, em contraponto aí com Atos 4:11, durante um discurso de defesa diante de umas autoridades judaicas. E ele fala assim, que está lá no versículo 7, e assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Ora, Pedro, ele mostra que para os cristãos genuínos, conhecidos também como pedras vivas, esses sabem muito bem e reconhecem o seu papel de importância no corpo de Cristo, e não há confusão diante da importância deles em Cristo Jesus, que é a pedra principal. Para quem Pedro chama de rebeldes e desobedientes, Jesus é conhecido como pedra de tropeço. E como se Jesus fosse um peso em suas vidas, um problema, né? Isso devido à desobediência à palavra de Deus. Então aqueles que desobedecem à palavra de Deus, a palavra de Deus acaba sendo um motivo de tropeço para eles, né? Porque eles não querem ser julgados pela palavra, né? Lembra que no início Pedro mostra que existe um alimento falsificado? Lembra que nós falamos? Pois é, pessoas se alimentam erroneamente e acabam buscando a Deus mais pelas palavras de autoafirmação do que pela obediência que tem que ter a Deus e a palavra de Deus. E quando são confrontados com a palavra genuína, acabam encontrando elementos de peso e de problema, né? Não querem fazer parte da edificação, mas sim se aproveitar dessa edificação para proveito próprio. Não quer ser uma pedra viva, né?
Mas para aqueles que gostam de palavra de afirmação, Pedro também utiliza algumas palavras aqui. Ele fala no versículo 9 assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido. Aqui algumas palavras de afirmação aqui. Pedro está associando aqueles que de fato desejam fazer parte do corpo de Cristo, os que desejam ser pedras vivas, tendo como pedra fundamental Jesus Cristo. Aqueles a quem que estão engajados nesse corpo, nessa estrutura de edifício espiritual, para eles, ele associa essas palavras de afirmação. Precisamos lembrar que aqueles irmãos estavam sendo perseguidos e Pedro começa a motivá-los a continuarem sendo pedras vivas, como pedras preciosas. Eles são reconhecidos por Deus como eleitos dessa construção, ou seja, a geração eleita, um povo de acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o sacerdócio real. Um grupo de pessoas escolhidas e separadas por Deus para serem referências ou referenciais nessa construção chamada corpo de Cristo, a igreja, ou seja, a nação santa. Sendo um grupo de pessoas que de fato pertencem a Deus, pois Deus as escolheu, ou seja, o povo adquirido ou de propriedade exclusiva do Senhor. E Pedro dá continuidade no versículo mostrando qual é a finalidade dessa edificação. Ele fala assim: a fim de proclamar o quê? Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro, ele deixa claro aqui a finalidade dessa construção, dessa edificação, né? A finalidade dessa edificação chamada igreja. Fica claro aqui que os elementos de ser igreja, ser corpo, é muito além de uma reunião de domingo, uma reunião de quarta-feira. Pedro destaca os elementos de culto, que é oferecer sacrifícios espirituais, como vimos no versículo 5, e também de anunciar, proclamar, apregoar, pregar as virtudes, que é o poder de Deus, que é o evangelho, a salvação de Cristo Jesus, que nos chamou e nos alcançou, nos tirando da confusão, nos tirando da falsificação e nos tirando da cegueira espiritual, nos tirando da desobediência e nos levando para a clareza, para o entendimento genuíno, que é a maravilhosa luz das Escrituras que nos conduz à salvação. Por isso que Pedro orienta: olha, tome alimentos aí, novamente, o leite genuíno, verdadeiro, sem falsificação, para que vocês tenham clareza, né? Para vocês terem entendimento. Se estamos sendo inertes a esse chamado, irmãos, estamos sendo desobedientes e nos tornando Jesus Cristo como pedra de tropeço, né? Mas se estamos sendo obedientes a essa realidade diante de um mundo hostil, né? Enfrentando perseguições, enfrentando calúnias e até mesmo exclusão de uma sociedade que nos afronta com as suas ideologias, se estamos firmes na genuína palavra de Deus, enfrentando tudo isso, somos parte de um corpo chamado igreja, uma igreja viva, um corpo vivo de Cristo. Pedras vivas, cumpridores do chamado de Deus, para levar pessoas em trevas para a salvação, como uma referência de Cristo nesse mundo em que nós vivemos. Meu irmão, meu desejo é que você seja uma pedra viva, que você faça parte dessa casa espiritual, né? Que você possa ser um eleito do Senhor, né? Uma geração eleita, parte dessa geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, aquele carimbo que vai do Espírito Santo na sua vida, a ponto de fazer de você uma pessoa com cristianismo genuíno e não falsificado. Que Deus possa abençoar a sua vida. Busque ler a palavra de Deus, busque estudar a palavra de Deus, para que nós possamos juntos crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer no amor de Cristo e principalmente ter a genuína palavra de Deus implantada em nossos corações, na nossa mente, para que nós possamos apregoar aquele que nos tirou das trevas e levar as pessoas que estão em trevas para a luz de Jesus Cristo. Amém? Quero fazer uma oração rápida por você. Senhor Jesus, te agradeço por esse momento. Te pedimos que o Senhor venha cuidar de nós, ó Pai, nos dando, ó Pai, clareza da Tua palavra.
que nós não possamos, ó Pai, ir atrás de malícias, ir atrás de engano, de falsificações, mas sim, ó Pai, do evangelho genuíno, da palavra genuína, para que nós possamos, ó Pai, provar, ó Deus, da verdadeira graça de Cristo Jesus em nossas vidas e focar as nossas vidas, ó Pai, diante da palavra do Senhor, que é verdadeira, que é eficaz, que é suficiente para nos orientar e para nos dar, ó Pai, entendimento de tudo. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar os meus irmãos, que possamos prosseguir nesse evangelho genuíno, para que a gente possa conseguir, ó Deus, alcançar, ó Pai, vidas, tirando-as das trevas, ó Pai, assim como o Senhor fez conosco, e levando para a luz de Cristo, para a salvação em Cristo Jesus. Que o seu nome seja glorificado e exaltado. Abençoe a cada um que vai ouvir essa mensagem e que seja uma lição para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Espero vocês no aniversário da igreja, hein? 6, 7, 8 de dezembro à noite. Não é de manhã, não. À noite, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.